Ana Dias Lourenço garantiu, entre lágrimas, que vai encarregar-se pessoalmente para que os violadores paguem pelos seus atos, numa clara demonstração de desagrado com os tribunais. O que é que pode fazer a primeira-dama neste sentido? Quando ela diz que vai encarregar-se pessoalmente, ao que deve estar a referir-se? Eu gostaria que fosse a primeira-dama, portanto, fosse muito mais profunda, ela própria dizer o que é que deve fazer, não é? Porque é muito vago quando ela diz que se vai empenhar pessoalmente, porque há determinadas situações em que ela se deixou levar pela emoção, não é? E ela não foi capaz de reprimir as lágrimas, e é natural que ela, como mulher, sentiu-se, portanto, abalada, e como qualquer um, tanto ao lado humano, mas também é preciso ver, ao que me parece, ela agiu mais com o coração do que com a cabeça. Tanto mais, eu faço parte de um leque de pessoas que esta semana foram convidadas pelo Novo Jornal, portanto, que era para comentar esta matéria. Portanto, há uma série de juristas que teceram seus comentários, nomeadamente o juiz jubilado do Tribunal Constitucional, Onofre dos Santos, o jurista Guilherme das Neves, que é o presidente da Associação Mãos Livres, o Milton Bartolomeu Milton, Frederico Batalha e o José Rodrigues, também outro jurista. Portanto, eu, sobre essa questão, e tenho cá o jornal diante de mim, portanto, eu disse que a primeira-dama avaliou o problema sem o rigor científico e doutrinário, já que a impunidade dos supostos violadores não se pode recair unicamente sobre o juiz ou o procurador. Há uma série de fatores que não podem ser negligenciados, como, por exemplo, a deficiente recolha dos elementos de prova do crime, e como, por exemplo, que pode constituir o tal corpo do delito. E também é outro problema, que muitas vezes os crimes, sobretudo nos meios daquelas pessoas endinheiradas, tanto é a má instrução dos processos, e que isso depois pode levar, tanto com que o juiz, tanto na falta de provas, venha a decidir a favor dos acusados. Diante destas questões, como é que a primeira-dama se pode encarregar pessoalmente, como fez referência? Portanto, isto poderíamos considerar que é uma interferência no Poder Judicial, porque o Poder Judicial, portanto, aparentemente é independente, né? E não pode ter interferência dos outros poderes, quanto muito tem a tal interdependência de poderes, né? Há determinadas questões, mesmo sob natureza jurídica, não é, que não podem ter esta influência. Agora, é verdade que nós também sabemos que nós temos um Poder Judicial que é excessivamente dependente do Poder Executivo. Agora, o que ela se devia bater é justamente por essa independência a começar pela independência do Poder Judicial. Quando nós temos um Poder Judicial subserviente ao Poder Político, naturalmente estas decisões não são tomadas, portanto, de acordo com aquilo que muitas das vezes, com base na própria lei e portanto, naquilo e na consciência do juiz. São situações deste tipo que, não é, muitas das vezes nós nos engajamos, não é, que nós somos confrontados, não é, no nosso dia a dia, em que é verdade que esta questão do combate aos crimes de violência sexual, também como os crimes de abusos sexuais, não se faz só simplesmente, portanto, por via da justiça, não é? Isto também passa necessariamente pela educação, pelo problema no seio das famílias, o papel da comunicação social, tanto a denúncia, mas há uma série de elementos que, para a efetiva punição disto, não é? Porque em direito há um princípio que não basta ter razão, até podem ter uma série de elementos, dizer que o fulano tal violou, mas se não houver as provas, não é, que possam incriminar as pessoas, não é, existe aquele princípio jurídico que diz, tanto antes mandar ou colocar em liberdade um criminoso do que condenar um inocente. Mas pareceu-lhe, na referência da primeira-dama, que ela quis sobrepor-se a estes elementos básicos?
Não, ou analisou o problema pela rama, ela analisou pela superfície, não é? Porque o problema é muito mais profundo, não é? Quando se trata de matéria de natureza judicial, há uma série de fases, não é? Porque os processos judiciais obedecem a uma série de fases, não é? A fase de instrução, depois tem a fase do contraditório e tem aquela fase de julgamento, portanto, eles todos, por exemplo, se uma instrução for muito mal feita, quando chegar à fase, portanto, do julgamento, o juiz, portanto, diante da insuficiência de provas ou de elementos, ele naturalmente vai ter que optar, portanto, dentro daquele princípio in dúbio pro reo. Ele não vai condenar alguém na dúvida. Naturalmente tem que devolver a esta pessoa a liberdade. Há outro aspecto também que se coloca muitas das vezes, é a superlotação das cadeias. Nós temos uma população prisional que anda à volta dos 23 mil pessoas, e que praticamente a capacidade está esgotada. Nós não temos aqueles mecanismos de colocar as pessoas, tanto sob prisão domiciliar, e aliás, e quando o fazem é só para as tais ditas elites. E há outro aspecto também das prisões domiciliares, é que elas são bastante caras ao Estado, não é? Tem que se ter, portanto, homens que estejam à porta, à guarda dessa pessoa. Outro mecanismo que seria muito mais económico para o país seria a questão das pulseiras eletrónicas, que nós ainda não temos. Estes todos, não é? E diante dessa situação, isso tudo concorre também para aquilo, porque quando a primeira-dama fala desta suposta impunidade que existe a nível, portanto, deste tipo de crimes, a coisa é muito mais que ela só está a analisar o problema pela rama, porque isto radica do próprio nosso sistema judicial. Nós hoje temos indivíduos que são altamente condenados ou que cometem crimes bastante violentos e passado algum tempo estão cá fora e as pessoas dizem, mas como é que é possível? Não é? Portanto, o próprio sistema judicial está doente, não é? E não se pode só olhar para uma questão, porque também, quando ela fala, por exemplo, da violência a nível sexual, a violência, por exemplo, na mulher, uma mulher que passa fome e que tem que se prostituir, também é uma forma de violência, não é? E quando esta campanha que está em curso, em que ela está a liderar, que é a campanha Somos Todos Iguais, portanto, o Somos Todos Iguais não é só nesta questão jurídica, mas também na questão, por exemplo, da distribuição da riqueza social, não é? Porque para sermos todos iguais, de facto, é necessário que haja uma maior distribuição da riqueza social. E são estes aspectos que a primeira-dama também deveria fazer uma abordagem, não é? Não se ficar apenas por este tipo de crimes. Uhum.